Olá, alunos do 8º ano. Vamos lá para a nossa segunda parte de conjuntos numéricos, né? Agora a gente vai falar dos números racionais e dos números irracionais de maneira mais clara, mais completa para vocês. Ok? Vamos lá iniciar. Vou aqui pro Word, fica melhor para poder explicar para vocês, tá aqui. Aqui só ajeitar aqui, meu nominho, certo? Então, vamos lá. Aula sobre números racionais. Eu coloquei aqui no primeiro momento para vocês, né, 3 conjuntos. Aqui o N, o Z e o Q. Se vocês perceberem, eu coloquei, né, um dentro do outro. Que foi que eu falei para vocês na aula passada. Que todo natural é inteiro e que todo inteiro é racional. Todo natural e todo inteiro é racional. Por isso que o natural e o inteiro está dentro aqui da bolinha dos racionais, do conjunto dos racionais. Então, todo natural é inteiro, todo natural é racional. Todo inteiro é racional, mas nem todo inteiro é natural e nem todo racional é natural. O natural pode ser os dois, mas os dois pode ser que não seja natural. Então, cuidado com essa ideia, tá? Sabendo que o conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, como eu disse para vocês na aula anterior, para mostrar que um número é racional, basta mostrar que existe uma maneira de escrevê-lo nessa forma. Pode ser escritos como uma fração os seguintes números. A própria fração, no caso aqui, deixa eu colocar para vocês aqui, inserir, certo? Uma equação aqui. Ai, desculpa. Tá, vamos lá colocar uma fração aqui para vocês. 2 sobre 5. Então, aqui vocês têm, né, um número racional, porque ele está escrito na forma de fração. O de cima é chamado de numerador e o de baixo é chamado de denominador. Então, toda fração é um número racional. Os números inteiros. Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Para tanto, basta dividi-lo por 1, pois todo número dividido por 1 é igual a si mesmo. Já falei para vocês também isso na aula passada, né? O número 7, por exemplo, é inteiro. Para escrever na forma de fração, basta fazer. Vamos lá de novo aqui na equação. Basta escrever na forma de fração, olha lá. Menos 7 dividido por 1. Então, está escrito na forma de fração, né? Nós chamamos isso aqui de fração aparente. Então, isso quer dizer que todo número inteiro, se ele pode ser escrito na fração, ele é considerado um número racional também, certo? Então, cuidado. O número racional é todo número escrito na forma de fração. Então, se é todo número escrito na forma de fração e todo inteiro e todo natural pode ser escrito na forma de fração com denominador 1, chamado de fração aparente, então também eles são racionais, ok? Decimais finitos, Qualquer decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito na forma de fração. Para isso, basta lembrar que todo decimal finito é resultado de uma divisão por alguma potência de base 10. Olha só, 2,5, 5,7, 2,45, 5,674. Então, o que ele está dizendo aqui? Que todo decimal, ele pode ser escrito, decimal finito, desculpa, ele pode ser escrito na forma de fração, tá? Aqui, 2,5, deixa eu colocar aqui, fica melhor para vocês entenderem. A fração de novo. 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10. Olha lá. Potência de base 10, né? A divisão. 5,7 é a mesma coisa
aqui 57 sobre 10. 2,45. 245 sobre 100. Certo? 5,674. É a mesma coisa. É escrito na forma de fração, lógico. 5.674 dividido por 1.000. Olha só, pessoal. Se eu tenho uma casa decimal, quer dizer que se eu tenho um número após a vírgula, eu divido por 10, que é no caso do 2,5 e do 5,7. Se eu tenho dois números após a vírgula, eu divido por 100. Se eu tenho 3 números após a vírgula, eu divido por 1.000. Então, os decimais exatos, né, aqueles decimais exatos, eles têm como denominador uma potência de base 10. Então, quem são os racionais? Todo número escrito na forma de fração, todo número inteiro que também pode ser escrito na forma de fração e todo decimal finito que tem como denominador uma potência de base 10, que são 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 e assim por diante. Quem também pode ser considerado um número racional? A chamada dízima periódica. Uma dízima periódica é um decimal infinito em que existe um período, ou seja, uma repetição dentro dos decimais. Por exemplo, 1,33333 não tem fim. Olha só a reticência aqui no final, não tem fim. É uma dízima periódica de período 3, porque é o 3 que se repete. Então, toda dízima periódica é um número racional. 1,454545 é uma dízima periódica de período 45, certo? Olha o 45 se repetindo. 0,456262626262 é uma dízima de período 62 e antiperíodo 45, mas quem se repete é o 62, que é o período. O que é período? É aquilo que se repete, né? Uma dízima periódica pode ser escrita na forma de fração, certo? Ela pode sim ser escrita na forma de fração. Por exemplo, aqui. Só baixar aqui para vocês, para explicar. Olha só, se eu tiver aqui 0,3333 infinito. Olha só, toda dízima periódica, ela tem como denominador, que é aquele valor de baixo, certo? Deixa eu colocar aqui na forma de fração. Ela tem como denominador... Ai, desculpa. Olha só. Quem é o período, né? 3, que é o valor que se repete, então ela tem como denominador o 9 e não o 10 como o decimal exato, certo? Ela tem 9 aí como denominador, né? A mesma coisa aqui, se eu tivesse 0,4444 infinito igual, seria... Quem é o período, né? 4. O que é período, professora? É o número que se repete no valor decimal. Então, 4 sobre 9. Tá aí. Então, olha lá. O período é quem se repete no lado decimal. Quem é o lado decimal? O lado após a vírgula, certo? Então, quem são os racionais? Toda a fração, todo número inteiro ou natural, todo decimal finito, né, decimal exato, que são esses aqui que eu mostrei para vocês, né, são os exemplos. Toda a dízima periódica, onde a parte decimal é infinita e se repete sempre o mesmo número, certo? Esses são os meus racionais, porque eles podem ser escritos na forma de fração. Aí a gente vem para os números irracionais. Os números irracionais são raízes não exatas. Vocês lembram da raiz quadrada? Raiz de 4, 2, raiz de 9, 3, raiz de 25, 5. Mas existe aquelas raízes não exatas, que você não tem um valor exato. Aqui no caso do raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 10, raiz de 11 e assim sucessivamente. Então, olha só. Essas raízes que não têm um valor exato, que não têm um resultado exato, elas são os números irracionais.
né? As dízimas não periódicas. Como assim dízima não periódica? Onde a parte decimal não repete o mesmo número, são números aleatórios, ó. É infinito, mas são números aleatórios. Lá na dízima periódica, olha só, é infinito por causa da reticência, mas o número se repete sempre. Aqui é infinito por causa da reticência, mas os números são aleatórios, não se repetem, são considerados irracionais. E o nosso famoso π. Não sei se vocês já ouviram falar no π. O π, ele é um estudo da circunferência, né? A gente trabalha com as áreas, o volume das circunferências, dos corpos redondos. Olha quanto ele vale o π, olha o símbolo dele. E olha quanto ele vale, 3,14, 15, 9, 26, 53, 58, 97 e infinito, né? Então, ele acaba caindo no decimal infinito não periódico. Que é não periódico? Que não se repete a mesma coisa no lado após a vírgula. Então, se ele é considerado não periódico, certo? Então, ele é irracional, ok, pessoal? Então, aqui a gente termina a nossa aula de racional e irracional.